Glória a Deus. Você pegou sua Bíblia? Pegou sua espada aí? Amém? Você pode abrir no livro de um edificador. Bora ver se você é bom de Bíblia agora. Tem um edificador na Bíblia, aquele que fez uma construção, uma obra, né? Física mesmo. Opa! Mataram a charada. Quem falou, Neemias? Eu vi por aqui, foi a minha pastora? Glória a Deus, minha pastora está rápido, né? Neemias. Isso mesmo, Neemias, amém? Capítulo de número 4. Eu quero falar hoje sobre brechas. Amém? Diga assim: portas e brechas. Precisamos estar vigilantes. Amém? O tema dessa mensagem hoje, diga portas e brechas. Digam aí. Deve. Que mais? Devemos estar vigilantes. Amém? Glória a Deus. Vamos espiritualizar um pouquinho hoje essa palavra aqui para que nós possamos entender. Neemias capítulo 4, nós vamos fazer uma breve leitura até o versículo 16, tá bom? Nós vamos ler a partir do versículo 6, tá? Até o versículo 16, diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém iam avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por família, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, contra as suas espadas e as suas lanças, e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. E último aqui, finalizando o versículo 16: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Amém? Podeis sentar, queridos, em nome de Jesus. Vamos só orar apresentando esta palavra. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos nessa hora.
E nós queremos te glorificar e te pedir força, direção para ministrar esta palavra, porque esta força não vem de nós, senão do teu Espírito Santo. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos alerte, que o Senhor nos exorte, que o Senhor mude as nossas atitudes, mas nos transforma nessa noite. Que a tua palavra venha de encontro, Senhor, às nossas necessidades espirituais, daquilo que precisamos e daquilo que necessitamos, Pai, também. Pai, toma a direção de tudo. Pai, tu sabes o que realmente nós precisamos. Não, Pai, aquilo que queremos, mas de fato aquilo que precisamos. Que nessa noite o teu poder se manifeste neste lugar, meu Pai, que possamos ser tocados pela tua palavra nesta hora. Pai, que o nosso coração possa diminuir nesse momento e que o Senhor cresça, é o que nós oramos. Traz as palavras que o Senhor quer que precisamos aprender nessa noite, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, eu creio. Você pode aplaudir o Senhor com alegria, neste momento, amém, amém e amém. Queridos, hoje eu quero falar sobre portas e quero falar também sobre brechas. E por que eu quero falar um pouquinho sobre isso? Nós falamos domingo passado, nós falamos um pouquinho sobre a vida do sacerdote, e fazendo duas correções aqui. Eu falei que Esdras era sumo sacerdote, mas na verdade Esdras, ele era um sacerdote escolhido pelo imperador, né, da Pérsia. E ele designa ele para ir ajudar lá na construção do templo. E eu havia falado que ele era sumo sacerdote, não fazer só uma correção, que ele é sacerdote, né? O sumo sacerdote já estava lá com ele, que era Jesua, junto com Zorobabel, o governador, que foi nomeado, né, naquela ocasião. E também fazer uma segunda correção. Eu falei que Salomão teve 300 mulheres e 700 concubinas. Na verdade é o contrário, né? Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Então apenas fazendo uma correção, né? Então é mulher que não acabava, irmãos, né? E aí isso foi a causa dos pecados de Salomão. Após que Salomão teve 700, eu posso ter 2, 3. Meu irmão, não invente não invente, né? Não crie moda, porque não é bênção não, né? Você vê aqui a instrução aqui, né? Ele fala vossa mulher e não vossas mulheres, né? Então o autor aqui está bem claro no que ele está dizendo, tá? Então olha só, queridos, então fazendo essas correções, essas observações, vamos voltar para o texto. Nós falamos no domingo passado sobre a vida de Esdras, que ele vai lá para ajudar na reconstrução do templo de Jerusalém. E esse seria a segunda reconstrução do templo, né? Que a primeira foi a construção, e essa seria a segunda no sentido de reconstruir o templo que havia sido destruído pelos babilônios. Pois bem, então o que acontece? Nós temos ali, depois eles terminando, depois de muito tempo, a construção do templo de Jerusalém. E aí Deus reconstrói a vida espiritual do povo. Amém? Então Deus vai reconstruir a vida espiritual do povo e da nação de Israel, que está representada pelo templo. E aí Deus coloca alguns padrões, inclusive, queridos, no final do livro de Esdras. Eu estou fazendo esse contexto para que a gente possa entrar na mensagem, para que você possa entender o que nós lemos. Então no final do livro de Esdras, tem algo muito interessante que acontece ali no final. Quando Esdras chega lá em Jerusalém, irmão Andrade, ele se entristece. Diz que ele puxa os cabelos da cabeça, da sua barba, ele rasga as suas vestes e ele faz um clamor: Senhor, nós temos pecado contra ti, nós temos errado contra o Senhor, por isso que nós estamos pagando. E depois de ter ficado tanto tempo, Senhor, no exílio, eu pensei que tinham mudado, mas continuam sendo as mesmas pessoas. E tinha um monte de homens sacerdotes com um monte de mulheres. E sabe o que ele fala? Vocês querem realmente ter um concerto com Deus? Então deixa essas mulheres, meu amigo. E aí começa os homens se arrependendo e começa a dispensar as mulheres, que eles tinham um monte de concubina. Já pensou a situação? Então o Esdras, ele vai se entrar em desespero para ver como o homem ele é corrupto. Agora uma coisa, eles foram curados, Israel no exílio, chama-se idolatria.
todo judeu hoje, em Israel também, existe uma repulsa contra qualquer tipo de idolatria. Principalmente a idolatria nos postes ídolos, que você vai ver muito lá em Jeremias, lá em Ezequiel, quando se fala sobre os postes ídolos. O que eram os postes ídolos? Em algumas ruas, em algumas comunidades em Israel, haviam pequenas imagens ou postes mesmo, que representavam entidades espirituais, que as pessoas, olha, hoje eu quero colocar aqui uma oferenda. A pessoa, ela colocava uma oferenda para aquela entidade. E isso aí Deus extirpou da prática diária do povo de Israel, e todo judeu atesta isso. Mas é claro que a idolatria está dentro do ser humano, então ela não pode ser extirpada no sentido interno totalmente, a não ser um novo nascimento em Cristo Jesus. Mas externamente isso foi combatido. Eu lembro que um amigo judeu, com todo respeito, né, às religiões, mas ele tinha uma resistência a certas imagens. E um dia ele me chamou na casa dele e falou assim: pastor, eu preciso muito da sua ajuda, eu quero que o senhor tire uma imagem de uma entidade que está dentro da minha casa, que era da minha mãe. E ele, está aí dentro, ele se afastava assim, está aí dentro, mas o que é? Aí eu, o que você quer que eu faça? Não, eu quero que o senhor quebre e tire daqui, porque esse negócio aqui não está legal na minha casa. Então eu percebi isso na cultura muito forte, né? Essa repulsa no que diz respeito à idolatria. Então Esdras, ele chega ali, vê a situação do povo, irmãos, que depois de ter ficado tanto tempo ali no exílio, ainda continuava com as suas práticas. Agora, olhando para nós nesse contexto, será que a gente é um pouco igual, né, à nação? Eu sempre digo o seguinte: quando você estiver lendo a Bíblia, leia com um espelho, porque muita gente lê a Bíblia de forma errada, lê bem assim: olha esse povo judeu, povo rebelde, olha o povo cabeça dura, olha esses fariseus, olha esse povo. A pessoa lê criticando a Bíblia. Eu falei, peraí, não se lê a Bíblia assim. Você tem que ler como um espelho, se colocando dentro dos eventos. Me diz, qual seria a tua atitude 40 anos num deserto? Você seria o santo lá dentro, o perfeito, que não ia murmurar, que não ia reclamar? Meu amigo, você vive um dia de problema, você já quer se desviar. Essa que é a verdade. Você vive um probleminha, o mundo está se acabando, o diabo se levantou, e pastor, e não sei o que, eu não vou mais para a igreja, e pronto, o mundo acabou. Vai ficar 40 anos no deserto para você ver. Vai ir lá para ficar 70 anos no exílio da Babilônia, junto com o exílio assírio, junto com o exílio assírio, babilônico e o persa, para você ver. Então, o interessante de ler a Bíblia é ler a Bíblia nesse contexto, olhando ela como um espelho. Então, nós vamos perceber que o Esdras vai ver todo esse contexto. Como eu estava dizendo, nós somos bem parecidos, né, com o que Israel estava vivendo, estava passando. E é importante nós fazermos uma reflexão. Quando Deus nos coloca na bênção, nós perdemos o senso de vigilância. E eles tinham acabado, irmãos, de reconstruir o templo, mas a vida ainda continuava em muitos aspectos o mesmo, né? A vida continuava a mesma coisa, a vida continuava da mesma maneira. De igual modo, isso acontece com cada um de nós. Às vezes você está na bênção, você está na direção certa, mas ainda permite que algumas coisas estejam na sua vida e você nem sequer tem o senso de uma autocrítica, de uma autoanálise. E quando Esdras chegou lá, ele se desesperou, irmãos. Ele viu a forma como o povo estava lidando com aquela situação. Meu Deus, vocês estavam no exílio, gente, e vocês chegaram aqui, acabaram de reconstruir o templo, e vocês cheios de mulheres, cheios de pecados. Aí não dá. Ele, não, vamos fazer um concerto aqui. Olha, vocês sabem que nós só estamos aqui no exílio porque os nossos pais fizeram as mesmas coisas. E aí o povo é tocado pela palavra de Esdras, faz um concerto, aí começa a liberar as mulheradas, irmãos. É uma mulher para cada semana. E hoje, irmãos, sabe onde que estão essas concubinas? Lá no Instagram que você assiste, lá no Facebook que você assiste, lá naquela fita pornográfica que ainda está escondida, lá na calada da noite que você entra quando a sua esposa está dormindo, você esconde o celularzinho no canto e começa a ver as mensagens ali, né? Você fica flertando com as irmãs da igreja, às vezes casado. Aposta isso, meu irmão.
A igreja é um lugar de cura, meu amigo. A igreja não é um lugar de perfeito só no céu, querido. Perfeito vai ser no céu apenas. Mas quando estiver aqui nesse mundo, ainda tem noceguice, tem isso, tem... Infelizmente. Eu vi uma vez a apóstola Edmeia Williams, que ela estava pregando algo muito interessante. Acho que a apóstola conhece. Acho que é Edmeia, acho que é Edmeia Williams, né? O pai dela, o avô é inglês, mas ela é brasileira, né? E aí ela estava dizendo o seguinte, ela falou: rapaz, eu pensei que a igreja era um lugar de santos, mas o povinho enrolado. Ela estava pregando e dizendo, porque ela estava lembrando de um evento, que ela vendeu um carro com um irmão, e aí esse irmão não pagou nenhuma parcela, e ela estava com ódio, ela criou um ódio desse irmão na igreja, ela criou um ódio, falou que vendeu, se eu não me engano, foi um Gol, um carro assim popular, 8, 12 mil reais mais ou menos que ela vendeu, e não recebeu o dinheiro. Aí ela estava com muita raiva, mas muita raiva mesmo, ela ficou sem carro, muito chateada, né? Aí um dia ela foi pregar num estado, aí ela estava contando, e aí o pastor se levantou: olha, hoje nós vamos abençoar a nossa irmã, líder aqui do nosso ministério, que está pregando aqui. E aí ela foi abençoada com um carro pelos irmãos da igreja. Ela foi abençoada por uma Hilux, né? Aí ela falou: irmãos, eu não sabia que a Hilux é o melhor carro do mundo. Ela contando, né? E aí ela ainda continuava com ódio no coração do irmão. E aí um dia ela, com tanta raiva do irmão, ela ia esculhambar ele assim, brigar e tal. E aí o Espírito Santo falou assim: perdoa o meu filho, porque eu já te abençoei. Aí ela chegou lá para pedir perdão para o irmão que estava com raiva. Pode ficar com o carro, meu irmão, fique com o carro, é seu. E aí, irmãos, pensa num lugar que tem pessoas complicadas, é na igreja. Mas não é porque tem pessoas complicadas que você vai embora da igreja. Não é porque tem pessoas complicadas, porque é necessário que tenha um complicado na sua vida. Porque esse é o nosso esmeril, né, minha apóstola? Como a nossa apóstola sempre prega. É o nosso esmeril 40. Já viu o moto esmeril? Aquele esmeril mais fino e o mais grosso, né? Ele mais grosso, quando você mexe naquele mais grosso, não sai pegando fogo, mas o negócio desbasta. Ele dá uma lapidada naquele metal que você está inserindo ali na moto esmeril. Então, é necessário que tenha, às vezes, as divergências, para que eu possa aprender a me desenvolver, por exemplo. Né? Ou você pensa que eu não enfrento problema? Só que existe uma diferença. Eu tenho aprendido a lidar com os problemas. É diferente. Não é fugindo dos problemas que a gente resolve, é enfrentando os problemas. Quando eu tenho uma atitude para aprender a enfrentar o problema, olhar o problema de uma outra forma, as coisas mudam. Às vezes a nossa bênção está em olhar as coisas de uma outra forma, de um outro ângulo. Então, quando eu aprendo a olhar as coisas de um outro ângulo, eu aprendo a desfrutar daquilo que Deus tem para mim. Por exemplo, no lugar de eu reclamar da minha esposa, eu começar a focar no lado bom da minha esposa, no dia que ela fizer algo que eu não goste, o que eu acho mais bonito nela vai falar mais alto. E eu vou, esse lado que eu não gosto, eu começo a olhar com misericórdia. E uma lição que nós ensinamos para os homens, que nós vamos reforçar lá, é a lição do princípio que o homem não deve criticar a sua esposa. É ou não é? Todo homem, irmãos, em todo planeta, que tem alguns que acreditam que existe extraterrestre, né? Então, para esses que acreditam, então até lá nos extraterrestres deve funcionar também. Não tem um homem que não critique a sua mulher. Se ela molhar ele com alguma coisa, é uma crítica. Se ela falar uma coisa que ele não gosta, ele critica. É ou não é? Sim ou não? Irmãos, isso nós trabalhamos na vida dos homens lá. Evitar as críticas. É impressionante, é automático isso, irmãos. Basta ela fazer qualquer coisa. Ah, mas tu é isso, tu é aquilo, tu é igual não sei quem, tu é muito lerda. E começa. É ou não é? Tu comeu minha comida toda e tal, tá comendo. Começa a criticar. Então a crítica é doce na vida dos homens. Isso que a gente trabalha. E a bispa vai tratar com as mulheres, que ela vai vir com uma rede de mulheres, tá, mulheres? Então, não revide a crítica, deixa Jesus tratar a vida dele, amém? Deus vai tratar também a sua vida e tudo vai ser uma bênção em nome de Jesus. Mas eu estou dizendo que lidar com as contrariedades faz parte da nossa vida, sim ou não? Então nem tudo
como eu disse assim, na igreja, é perfeito só Deus. Somos pessoas, irmãos, somos pecadores salvos que ainda pecamos e que ainda estamos sendo lapidados por Deus. Não é verdade? E aí você ainda vai ver algumas atitudes que não agradam o coração do Senhor. Pois bem, então, Neemias ali, ou melhor, ainda Esdras, né? A gente fala de Neemias. Esdras vai reconstruir o templo, vai terminar a reconstrução do templo, ele vai fazer uma aliança com o povo vai entrar nesta aliança. E aqui que eu entro na mensagem que eu quero trazer nessa noite, propriamente dita. Então, às vezes acontece com a gente assim, você vai para o Qualicamp, você participa do NEF, você participa dos cultos, você lê a Bíblia, você está participando, você participa das orações, você está buscando, você ouve louvores, amém. E você deve continuar dessa forma, porque essa é a nossa caminhada como servos de Deus. Então você está nesse ritmo, nessa caminhada, mas aí tem um detalhe: as brechas e as portas da sua vida precisam ser fechadas. Então o templo estava refeito, mas os muros da cidade de Jerusalém estavam todos derrubados. É a mesma coisa do crente que ora, mas não vigia. É o crente que conhece a palavra, mas não pratica. Hoje no curso de teologia aqui, o que é que nós fizemos? A nossa oração era o seguinte: Senhor, tira tudo que eu tenho na minha mente e passa para minhas mãos, para mim aprender a praticar mais a tua palavra. Porque nós somos muito fáceis de saber aqui, ó, mas aqui, ó, é muito difícil. Praticar a palavra de Deus é muito difícil, irmãos. Sabe por quê? Porque são nas circunstâncias que nós perdemos as batalhas. Eu tenho o hábito de ouvir a Bíblia falada. Nós vamos um dia fazer uma encomenda de Bíblias faladas para você, ou todo dia ouvir a Bíblia, irmão. Além de ler, ouvir. Quando você estiver no seu carro, quando você for de Uber, lá no seu trabalho, você vai estar sempre que possível, quando tiver uma oportunidade, de estar ouvindo a palavra de Deus. E eu já ouvi o Novo Testamento, irmãos. Eu já perdi até a conta de quantas vezes eu já ouvi o Novo Testamento. Desde 2010 ou 2012 que eu ouço o Novo Testamento. Se eu for contar, eu acho que eu já ouvi o Novo Testamento, que eu só tenho o Novo Testamento em áudio, né? Eu já ouvi pelo menos aí, eu calculo assim, pelo menos mais 30 vezes junto com a bispa, que a bispa sempre está comigo, então ela está ouvindo junto comigo. E eu estava ouvindo uma passagem interessante de Pedro, quando, naquele momento que Pedro tira a espada e vai golpear o Malco, né? E aí ele ei, guarda a espada, porque aqueles que da espada se usam pela espada também vão morrer. Guarda a espada aí, Pedro. Aí o que Deus me ensinou, meu apóstolo, nesse evento? Que é nas circunstâncias de tensões que nós perdemos muitas coisas. Se Pedro tivesse decapitado Malco, e aí sabe o que mostra? Que nos momentos de tensões, Jesus está lá, dizendo: ei, peraí, calma essa ira, fecha essa boca, rapaz. Para de ser resmungão, para de brigar com a tua esposa. Ei, mulher, para de bater boca com teu marido. Calma, fecha essa espada que está na tua boca, embanha ela aí dentro. Eu vi o testemunho de uma irmã que dizia: pastor, quando eu for ser batizado, eu vou abrir bem minha boca. Por quê, minha filha? Quero batizar minha língua. Batizar porque essa língua aqui está me fazendo mal. Eu falei: então abra, minha filha, faça um gargarejo, mas seja batizada, né? Batizo duplo, né? Batiza o corpo, mas batiza a língua, né? Mas na verdade o problema não é tão a língua, né? A língua é o órgão, é o autocontrole que nós precisamos ter, né? Mas irmãos, você dominar a língua e os seus instintos é muito difícil. Então o que Deus me ensinou nesse evento? Que quando você se domina nas circunstâncias que você sabe que você vai tirar a espada e você vai arrancar a cabeça, você se controla e fala: Jesus, eu sei que tu estás aqui, me ajuda a embanhar essa espada, guardar essa espada. E aí eu falei: poxa, então a gente vai ouvindo a Bíblia, Deus vai nos dando insights, né? Deus vai nos dando revelações. Pois bem, voltando aqui o texto, os muros da cidade estão destruídos e cada parte desses muros, minha apóstola, tem portas.
E aí nós temos pelo menos aí 10 portas que serão elas serão construídas, né? Vão ser construídas. E aqui que entra Neemias, porque Neemias está lá, ele era o copeiro de Xerxes, né? E aí o que acontece? O que o copeiro fazia? Ele tomava ali o vinho ou a bebida do rei, ó, pode tomar, porque se tivesse alguma coisa no veneno, envenenado ali na bebida, quem morrer primeiro? O copeiro ia primeiro, né? Então assim, era uma profissão de muita, responsabilidade. Não dava para tá tudo bem, não. Você tomou, tiver alguma coisa ali, ele ia morrer primeiro. Então era um cargo de muita responsabilidade, né? Então ele está ali triste porque o templo foi reconstruído, mas ele sabia que sem os muros, olha só, está pegando a revelação? O que vai adiantar você orar se você não vigia? Entendeu? A gente perde as batalhas na vigilância. Claro que também tem que vigiar. Tem pessoa que também vigia demais, mas ora de pouco. Aí se confia em si mesmo. Mas aqui também é um outro ponto que nós estamos tratando, que é a vigilância. Então Neemias, poxa, o templo foi reconstruído, mas não vai dar certo, porque em breve o templo vai ser destruído novamente. Não tem proteção alguma. E aí o que ele vai fazer? Ele vai... Estava triste, né? Servindo o rei ali, o rei falou assim: o que você tem? Você está com algum problema? Você está triste? Aí vive o rei, sempre dava uma saudação: vive o rei, excelentíssimo e tal. Rei, como é que eu vou ficar feliz se os meus compatriotas estão lá e os muros estão derribados? E ele falou: então eu vou permitir que você vá lá. Quanto tempo você vai precisar? Me dá aí pelo menos uns 2, 3 meses para me resolver a situação lá. E aí deu tudo para Neemias. Aí Neemias vem, irmãos, para fechar os muros da cidade e depois reconstruir as portas, porque o templo, essas portas davam acesso para outras partes da cidade. Então tinha a porta das ovelhas, tinha a porta dos peixes, a porta do vale, a porta do monturo, né, que era o lugar onde eram queimados os lixões em Israel naquela época, né, tinha a porta da guarda. E aí, queridos, o que acontece aqui? Nós vamos ter a seguinte situação: Neemias vai reconstruir os muros, e nesse momento da reconstrução dos muros, nós vamos ter eles enfrentando várias dificuldades. E dentre essas dificuldades estão os escárnios. Ou seja, talvez você está buscando a Deus, você está tentando se fortalecer em Deus, mas você está ouvindo escárnios de outras pessoas, né? Você está ouvindo: isso aí não vai dar certo, esse aí é fogo de palha, esse aí eu já sei o que é, esse aí dá mau testemunho. Começa a ouvir os escárnios. E o que acontece quando nós ouvimos os escárnios? Quando você vê alguém, o ímpio, falando mal, quando você vê alguém, um irmão seu, falando mal, nós geralmente nos entristecemos, sim ou não? E aí aquilo que Deus começou em nossa vida, nós vamos começando a parar. Nós vamos começando a parar, nós vamos começando a deixar de lado. E aí, queridos, o que acontece? Os inimigos tentam se prevalecer de nós. E aí no capítulo 4, nós vamos ver Neemias, aí no capítulo 4, no versículo 4, clamando a Deus, orando a Deus, pedindo força de Deus para suportar esses escárnios, né? Essas brincadeiras, essas situações. E aí, queridos, na construção dos muros, nós também vamos enfrentar outros problemas, como por exemplo, problemas de conspirações. O que é uma conspiração? É você estar num propósito e alguém trabalha para desfazer aquele propósito, né? Ou seja, conspirar contra, agir para desfazer um projeto, um propósito, né? E aí nós temos 2 pessoas para trabalhar aqui no evento de Neemias, para tentar impedir a construção dos muros, que é o tal do Sambalat, ou Sambalá, né? Mas não é o samba daqui não, tá? E o Tobias, é o tal de Tobias, tem o tal lá dos arábios, dos egípcios, para parar. E aí também nós vamos ter um outro problema, né? Outras dificuldades que eles vão enfrentar para continuar esses muros, que é o problema do, desânimo.
Irmãos, uma das coisas ruins que nós enfrentamos é o desânimo. E eu digo para você, todos os dias nós temos que lutar contra o desânimo. E o que é o desânimo? É porque você está vendo um monte diante de você, uma dificuldade, você está vendo algo que é intransponível, e aí aquilo te desanima, porque você olha e fala, eu não vou conseguir. E você não conseguir alcançar te desanima. E aí quando você está desanimado, você para, não é verdade? Você não faz mais aquilo que você fazia, você não busca mais como você buscava, você não consegue mais orar em casa, você não consegue ler a palavra, você não consegue mais ouvir louvores, você não consegue o quê? Vir para a igreja, você não consegue participar do NEF. Ah, a igreja é longe, eu não quero mais. Ah, está distante demais. Você começa a procurar todo tipo de dificuldade. E aí o desânimo também abre portas para outras coisas entrarem na sua vida ou na minha vida. E aí também nós vamos ter um problema também da intimidação. Então você está vendo que quando você vai reconstruir algo na sua vida, as oposições começam a aparecer. Então talvez você, como eu disse no início, você está buscando, você está procurando fazer a sua vida espiritual legal, mas você não consegue reparar as suas portas, você não consegue reparar os seus muros, você não consegue reparar o que? Você não consegue reparar as brechas que ficam. E aí eu faço uma pergunta hoje: quais são as brechas que estão na sua vida hoje? Quais são as portas que ainda não foram colocadas na sua vida? Aonde que tem brecha, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, na sua vida hoje? Aonde que estão os sambalates que estão trabalhando ali na sua vida? Pode ser o seu cônjuge, pode ser seus filhos hoje, e você está enfrentando problemas. Pode ser seu temperamento, pode ser o seu desânimo crônico que não saiu, né? Você está com desânimo crônico, você não consegue se animar, você só vive cabisbaixo, você não tem força para vencer. E aí eu digo para você, querido, Deus te deu a oportunidade de ter um templo maravilhoso na sua vida, mas está precisando você se conscientizar, como Neemias fez, e falar, eu vou reconstruir o muro. E outra coisa, tem que ser rápido, tá? Eles construíram o muro em 52 dias. Claro que não foi de flash, mas eles trabalharam até concluir o templo. Concluir os muros de Jerusalém, as portas, e fechar as brechas. O templo já estava construído. Então qual é a minha mensagem hoje para você? Como uma palavra pastoral, como uma palavra de exortação. Hoje Deus quer que você feche as brechas que estão na sua vida. Você feche as portas que estão abertas na sua vida. E eu vou falar algo para você aqui que eles enfrentaram também. Para você fechar o que está na sua vida, é difícil fechar. Porque sabe qual era também um dos desânimos deles, obreiro Anderson? É que as pedras onde eles estavam colocando, elas tinham virado a base, farelo. Eles não tinham alicerce, tinham que refazer o alicerce. Todo mundo sabe que para uma construção fazer o alicerce é a parte que dá mais trabalho, irmãos. Além dos sambalates, além das dificuldades, eles olharam e quando eles iam colocar as pedras, estava tudo esfarelado, porque foi tudo destruído. E eles começaram a olhar para as dificuldades e esqueceram que a dificuldade faz parte do processo. Mas eu quero declarar nessa noite que se você olhar para o Deus Todo-Poderoso, se você tomar posse das promessas de Deus, todo o desânimo que tem tentado se alojar na tua vida, todo o mal que está querendo prevalecer na tua vida, eu quero te dizer que se você confiar em Deus nessa noite e se posicionar para tirar os sambalates, para se colocar na brecha das portas, a porta está aberta, Satanás, mas tu não vai entrar não, eu estou aqui na vigilância. Você vai alcançar grandes vitórias da parte do Senhor, e o templo, a sua vida espiritual, se manterá intacta. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, queridos, eu concluo essa palavra nessa noite dizendo: esteja vigilante,
nas portas, nas brechas, porque o maligno vai se levantar, a sua carne vai se levantar, o mundo vai querer se levantar, mas você vai estar vigilante e você não vai deixar de reconstruir os muros. E reconstruir os muros também é o quê? É mudar as atitudes. Poxa, eu estou me sentindo tão mal, eu vou começar a orar mais. Vou começar a acordar mais cedo para orar. Eu vou começar a voltar a fazer o que eu fazia. Eu vou abrir propósito de manhã, vou orar meio-dia, vou orar à tarde. Não vou mais dormir sem dormir. Não vou mais dormir sem orar sem orar antes. Eu não vou deixar de ler a palavra de Deus. Eu vou procurar me edificar. Eu vou desinstalar um pouquinho as redes sociais da minha vida. Eu vou cortar relacionamento com aquelas pessoas que não somam em nada para a minha vida. Eu vou começar a mudar minhas atitudes. Não é questão de orgulho, não. É questão de você olhar para o templo que está dentro de você e estar vigilante através dos muros que você está montando. Se você não montar muros, se você não edificar as portas, se você não fechar as brechas, o diabo vai prevalecer. Não tenha dúvida disso. Mas cedo ou mais tarde, ele vai prevalecer e aquela grande obra que Deus começou na sua vida, ela vai ficar paralisada. Tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que é nós que precisamos fazer. Tem um irmão que está aqui hoje no culto, que ele teve uma atitude muito bonita, irmãos, me surpreendeu. Eu não vou mencionar o nome dele, mas ele chegou aqui comigo e falou assim: pastor, eu quero ser batizado. Aí eu fiquei muito feliz, ele não sabe o quanto eu fiquei feliz. E eu falei, poxa, que maravilha. Eu falei, amém, irmãos. Até convidei ele para o Qualicamp, né, para ele estar no Qualicamp conosco. Ou em breve nós vamos ver um local para batizar ele. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isso é o evangelho. A pessoa, ela ouve a palavra e a palavra gera mudanças, né, para a gente mudar. Irmãos, uma coisa difícil em nossa vida, eu vou te falar, é mudança de atitude. Não tem como, é difícil você tirar um vício da sua vida. Se você estiver ajudando alguém que luta contra as drogas, contra o alcoolismo, você vai ver como é difícil essa pessoa mudar de atitude. Ela não consegue mudar de atitude, é muito difícil. A pessoa que tem um gênio forte, irmãos, que com ela bateu, levou, ela não consegue se controlar, mudar de atitude é muito difícil. A pessoa fala, meu amigo, não tome mais refrigerante, pelo amor de Deus. Mas vai lá no almoço, está lá o litrão de Coca-Cola lá, aí acaba com o fígado, acaba com rins, chega cheio de estria, aí vai gerar diabetes, pressão alta, mas o cara está lá com a Coca-Cola, tomando meu. Pastor, ora por mim domingo. Não, eu vou orar, né? Repreender esse mal que está na tua cabeça, que tu não consegue deixar essa maldita da Coca-Cola. Não, ora, e Jesus falou que é orar e abençoar. Essa tua teologia, irmão, é furada. Não existe. Abençoa e bebe. Então se aplica para... Irmãos, o açúcar é droga, irmãos. Pesquise para você ver. A maior droga que existe chama-se açúcar. Estou lhe dizendo. A droga que todo mundo consome dentro de casa chama-se açúcar. Meu amigo, come uma fruta, não quero. Come um legume, não quero. Come uma cenoura, não sou coelho. Meu amigo, come uma fruta, você está desnutrido, criança. Você come, mas não se alimenta. Não, apóstolo, eu comi 10 pães e 1 litrão de Fanta. Meu amigo, pare com isso. Aí a pessoa dorme, bastante, né? É um sono que não acaba. Com certeza é falta de vitamina, irmãos. Ou uma ausência de um licor de cacau ou um albendazol. Que você pode já pensar nessa semana. Pelo menos você vai eliminar uma possibilidade. Às vezes a pessoa tem uma preguiça crônica, irmãos. É sério, uma preguiça crônica. Ela não consegue pensar. É mudança de atitude. Um dia desse, o pastor mandou mensagem para mim, né? Aí eu li lá a mensagem, mas não prestei atenção. Aí fui perguntar. Ele falou, o senhor leu a mensagem? Aí eu, não, desculpa, eu vou ler de novo. Passando vergonha. Irmão, mudar de atitude. Eu preciso ser uma pessoa que tem atenção. Você vai pegar a Bíblia, você vai ler e interpretar. Para você saber o que está escrito ali. Então o nosso problema é que a gente não tem o hábito de ler, de interpretar. Meu amigo, tire 1 minuto para ler. Leia. Tire essa preguiça de ler, irmão. A gente tem uma...
A gente tem uma cultura que nós recebemos dos nossos maus hábitos de não querer ler. Irmãos, pensa um pouquinho. Se Deus não quisesse que você lesse, era melhor ter gravado um vídeo, né? Do que ter escrito essa Bíblia aqui que tem 60. Quantos livros tem a Bíblia? Ah, tá. Esses são alunos do curso. 66 livros. Quantos são no Novo Testamento? Ah, e agora pegou. 27. Muito bem. E no Antigo? Só diminuir, né, irmãos? Então, queridos, então leia. Então, assim, a mudança de atitude é muito difícil. É muito difícil. Querido, faça uma caminhada. Ah, apóstolo, não consigo acordar cedo. Sou muito ocupado. Irmãos, sedentarismo mata. Não vá agora não, irmão. Espera um pouquinho. Jesus espera. Se cuide um pouco mais aqui. Faça mais a obra. Aproveite. É aqui, para fazer a obra. Então cuide da sua saúde, cuide da sua mente. Vamos tirar essa preguicinha, essa atitude que está nos empatando ali, e vamos fazer algo para glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? Aplauda o Senhor nessa noite. Amém? Por essa palavra.